Muito boa noite, bem-vindos a todos. Vamos dar sequência à nossa leitura do Evangelho de Emmanuel, aqui na mensagem Cadáveres, a página 523 do Evangelho por Mateus, segundo Mateus, por Emmanuel. Por Emmanuel, segundo Mateus. Onde estiver o cadáver, lá se reunirão as águias. Sobre o fim do mundo e a vinda do Filho do Homem será manifesta. Ainda um pouco na sequência aí sobre a questão do fim do mundo e a vinda espiritual de Jesus. Então, Kátia, os cadáveres em nós são as coisas mortas, sombrias, são as imperfeições morais, Consa. Então, esse lado de imperfeições é que atrai os abutres, os urubus, que são os obsessores ou as influências maléficas. Quando a gente adentra o estudo e aprofunda, Teresa, a questão dos acompanhantes espirituais, muda um pouco. O foco não é mais o passe, a desobsessão. O passe passa a ser a transformação moral, a mudança de mentalidade. Uma outra sintonia, Ivana, uma outra sintonia, parar de colocar a mãozinha, viu? Por enquanto. Depois eu vou abrir aqui mais tarde. Então, a nova sintonia positiva, naturalmente, vai atrair bons espíritos e você não vai ter o problema das influências maléficas. Tá? Então, onde se junta o cadáver, a podridão, coisas mortas, coisas antigas, velhas, são as imperfeições, aí a gente atrai, sim. Então, como é que deve ser o tratamento dessa situação? Já falei, o foco não é atrair o carrapato, né? Assim, tirar o obsessor. Isso pode acontecer, até é bom que aconteça. Mas é importante o indivíduo ele melhorar a sua sintonia mental, emocional, espiritual pela evangelização. Então, o centro espiritual sério, ele não pode deixar de ser uma escola do bem. Não pode deixar de ser um hospital que acolhe, mas a escola do lado, que educa, para que o indivíduo aprenda a caminhar. Tá certo? Então, aqui tem uma frase assim: os urubus vão para outro lugar quando se limpa o campo. Tá? Se o terreno está limpo, os corvos vão procurar outro lugar. Eles gostam da sujeira. Vale para as moscas, né? Vale para insetos e baratas. Então, luta contra, Emmanuel considera aqui para concluir essa mensagem, luta contra os cadáveres que se abriguem no teu mundo interior. Eu lembrei daquela passagem assim, deixa que os mortos enterrem teus mortos, né? Às vezes nos apegamos muito ao passado. O passado é bom como lição, mas ficar preso no passado não é bom, não. É bom olhar para frente, para as coisas boas que virão. Deixa que o sol da espiritualidade te penetre. Enquanto fores um baú de coisas velhas, será seguido de perto pelos urubus da destruição. Tá? Então, nada de fixar no passado. Tá? Vamos para frente.
Mensagem Vigilância, do livro Vinha de Luz. Vigiai, pois não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Então, isso é um capítulo importante aí da maturidade espiritual, questão da vigilância, tá? Eles colocam até junto da prece, colocam a vigilância primeiro. Fala assim, vigiai e orai. O Vinha de Luz, da coleção, eu também aprecio bastante. Acho que o Fonte Viva é o mais interessante para mim, né? Então, parece que ele vai apertando. Começa com o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. Aí o Vinha de Luz e o Fonte são no nível mais... Então, do livro Vinha de Luz, a mensagem 132, essa mensagem aí, Jesus convocando a vigilância, tá? A atenção. E nós somos tão invigilantes, tão desatentos, né? Aí ele começa assim, olha, o estado de ser aprendiz, estado de aprendiz, não isenta do serviço ativo no bem. Não é porque eu sou aprendiz que estou isento de esforçar-me na atividade do bem. Então, o próprio Jesus aconselha a vigilância. Consa, Ivana e Kátia. E Tereza. Isso que eu estou vendo. Vigiar para preservar o patrimônio. Tá? Então, uma empresa, um prédio, uma chácara precisa de cuidado, de vigilância, de sentinela, né? Mas o patrimônio principal que devemos vigiar, o patrimônio precioso é o bem. O bem, tá? Então, em relação ao bem, nós devemos nos esforçar para conservar o bem, dilatar, ampliar o bem e defender o bem. Vigiar e zelar pelo serviço que nos compete, que é o nosso dever, pelo campo que nos compete, contra as tormentas. Há um sistema de vigilância contra as tormentas. O que são as tormentas? Ela fala a ignorância, a mensagem fala a ignorância, a agressividade, o desespero e a decadência. Tá? Conclusão. O apostolado é de Jesus. A vinha é do Senhor Jesus, a terra. A obra lhe pertence, porque os espíritos superiores coordenam, dirigem a evolução dos fatos terrestres e dos espíritos que estão em prova e expiação. E ele virá no momento oportuno. Olha que interessante. Jesus virá no momento oportuno. Já conversamos um pouco como seria essa vinda. Alguma espécie de comunicação. Já pensou? Um comando chegar assim, com algum tipo de comunicação, tem tanta tecnologia hoje para isso. Não precisa Jesus encarnar, não é? Dá muito trabalho. Nem ele merece isso. Então, ele virá no momento oportuno, orientando as particularidades do ministério de purificação da vida. Contudo, ninguém esqueça que o Senhor não prescinde da colaboração dos sentinelas. Eu fiquei pensando, será que a gente estaria pronto para colaborar no projeto aí de Jesus, se ele viesse por agora? Próxima mensagem. Eu vou apressar hoje para a gente alcançar a data, né? Essa mensagem aqui é a 1º de janeiro. No burilamento íntimo. Parábola do mordomo. Sobre o preparo para a vinda de Jesus, a vinda do Senhor.
Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Quem é que está preparado, né, Costa? Bem-aventurado o servo que estiver preparado encontrar o Senhor encontrar fazendo assim. Na Bíblia de Jerusalém, fazendo assim, ocupado, né? Ou seja, em atividade, trabalhando. No burilamento íntimo, a mensagem do Ceifa de Luz, capítulo 55, ele propõe que nós todos queremos a iluminação íntima, mas será preciso, antes de alcançá-la, as disciplinas, né? É preciso o regime, adotar diretrizes de vida superior. Eu vou listar aqui. Habituar-se com a diretriz de vida superior, ser fiel ao desempenho dos deveres, fazer o melhor que estiver ao alcance, auxiliar sem esperar recompensa, aperfeiçoar as palavras, perdoar, não lesar ninguém, buscar a boa parte das pessoas e das coisas, procurar o bem e realizá-lo bem. Tá? Então não é só pensar no bem, senão fazer também o bem, realizá-lo. Não entrar em desespero e considerar o próximo como nosso irmão, família, filho de Deus. Conclusão. Para isso, é forçoso lembrar que a alavanca da sustentação dos hábitos está em nós e somente vale se manejada por nós. Tá? Então, a questão da evolução é uma obra pessoal. E as consequências dos atos também são de natureza pessoal, aqui no mundo espiritual. Ninguém pode responder pelo outro. A cada um segundo as suas próprias obras. Então, nós entramos aqui na parábola dos talentos, tá? Aquela parábola onde o Senhor viaja para outras terras, chama os servos, entrega 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. O tempo passa, ele volta e pede as contas, o que tinha 5, trabalhou 5, multiplicou, ganhou mais 5, recebeu elogio. O que tinha 2, trabalhou, ganhou outros 2, ganhou elogio. Mas o que tinha um só, teve medo, enterrou o talento e devolveu o talento sem juros e sem multiplicar, recebendo reprimenda, tá? Então a parábola é essa. Vocês todos conhecem, aqui a gente relembrou a síntese. Ele começa falando sobre a moeda, o dinheiro, no livro da esperança, o dinheiro e o trabalho. Porque isto também é também como um homem que, partindo para fora da terra, seu país, chamou seus servos e entregou seus bens, para que eles administrassem. Verdade é que nós todos temos talentos e precisamos administrar esses talentos recebidos. E a principal mensagem aqui desse texto é que o talento não é e não depende do dinheiro, tá? Então, ele começa isentando o dinheiro da culpa. A culpa do dinheiro, o mau uso do dinheiro, é culpa do dinheiro ou do dono? Por exemplo, o incêndio é culpa do fogo ou de quem acendeu? A anestesia é culpada pelo vício de alguém que abusa do anestésio? Não. O acidente de carro, o carro é o culpado ou o condutor? O espírito? Da mesma forma, a moeda é um agente neutro.
que pode e deve ser usado de forma correta, sábia, administrada, tá? Há um preconceito com a fortuna. É certo que a fortuna e o poder são das provas as mais difíceis que o espírito escolhe aqui nesse mundo material, devido aos perigos que incorre nas facilidades e a excitação dos prazeres e do orgulho, mas não deixa de ser missão e uma empresa, um empresário, ele tem uma missão importante, gerando empregos, riqueza, tá? E trazendo progresso para uma região. Para uma cidade pequena, uma fábrica é uma coisa ótima, dá emprego a um tanto de gente, dá dignidade, dá a riqueza nobremente administrada. Em menor escala, o dinheiro pode e deve se transformar em pão para os famintos e escola para aqueles que não têm condição. Eu já observei algumas pessoas que tinham o hábito de pagar escola e faculdade para os companheiros de grupo do centro espírita. Eu achava aquilo lindo, né? Pessoa assim, em segredo, viu? Mas pagava o curso todo, particular, para a pessoa se formar e aí se tornar um... Né? Que bacana. Então, não podemos depender nem censurar a moeda, tá? Devemos refletir nos benefícios que o dinheiro pode trazer, tá? Então, ele coloca aqui, assim, ele pode auxiliar alguém no desespero, na doença, uma mãe infortunada, né? Ele pode converter num cântico de fraternidade e alcançar a gratidão de alguém que faz uma prece. Deus te ampare e abençoe. A prece, o livro da esperança. Tudo bem. Aí vem outra mensagem sobre o talento celeste. Qual seria o talento celeste? Primeiro, ele fala dos talentos. O que é o talento? O talento é o dinheiro. Então, esse é o entendimento mais comum. O indivíduo tem recursos, então aquilo é um talento e ele pode empregar esse recurso. Mas a cultura também é um talento que pode ajudar pessoas. A influência social é outro talento, né? Então, o indivíduo mobiliza umas duas ligações, consegue um exame para alguém, né? Consegue um emprego, né, Alberto? A influência social é um talento, assim, a amizade que tem. Quer ver outro talento? A saúde. Dispor de boa saúde é um talento que pode ser empregado. Mas o talento celeste para nós todos é o tempo. Tá? Que Emmanuel diz, o tempo é o talento celeste. E a reflexão é o que fazemos com o tempo, com a nossa hora. A bênção do consolo do irmão, o que podemos fazer com a hora de um tempo que sobra? Tá? Podemos obter ensinamentos pelo estudo, podemos cultivar a fraternidade, consolar um irmão desesperado, enfermo, conversar com alguém próximo que precisa, escrever uma carta amiga e plantar árvores. Muita coisa a gente pode fazer com o nosso tempo, que não deve ser desperdiçado, e evitarmos a perda de tempo. É uma das características do espírito encarnado é a ociosidade, a paralisia espiritual, sabe? Que deve ser combatida, tá? Então,
Uma frase de compreensão, um sorriso afetuoso, uma prece, um pensamento bom, podem ser os primeiros passos. Não esqueça do dia que passa, porque neste minuto mesmo brilha o nosso divino momento de começar a gloriosa ascensão. Então, essa mensagem, o tempo, o talento celeste, é um convite ao aproveitamento da oportunidade e do tempo. Mensagem 4 de janeiro, talentos. Ele diz que a pobreza não é criação de Deus. Então não é castigo de Deus assim, a miséria, a pobreza, porque Deus distribui talentos. A justiça distributiva, né? Deus distribui talentos. Então, o trabalho é uma lei divina que precisa estar atuante, Kátia. Tá? O dinheiro é o talento, aqui ele repete um pouco. A inteligência, o indivíduo tem inteligência ou cultura, é um talento. Ele diz que a escassez pode ser um talento de aquisição de nobres qualidades, como a paciência. A alegria é uma fonte de estímulo. A própria dor, quando junto com a aceitação, é capaz de transformar em um manancial de humildade. As tendências do passado, um talento artístico, talento musical, talento para a escrita, um talento para o canto, são talentos. Mas o tempo é o grande talento, precioso talento, que precisamos aproveitar. Mesmo que não haja fortuna. Muita gente espera a fortuna, ou pede a Deus assim, me dê a loteria, né? me dê a prosperidade, que é para ajudar muita gente, né? Agora, o amor no coração é um grande talento. Viu? Ter amor no coração, ele conclui assim, o amor que devemos derramar, Alberto Cláudio aí, né? As bênçãos da fraternidade, da simpatia, bondade, esperança, em qualquer grupo social, serás invariavelmente a criatura feliz sobre as bênçãos da terra e dos céus. Mensagem: o talento esquecido. Então, ele fala inicialmente dos talentos. Observamos os talentos, variadas expressões, a riqueza material, a intelectualidade, a saúde e a beleza física, o sonho, a juventude é um talento. Né? Os títulos do mundo, a autoridade que você pode mobilizar em favor de alguém, né? O poder, a fama, são talentos. Há, porém, um talento de luz que é acessível a todos, ricos ou pobres. A juventude é um talento, né, Alberto? Então, rico ou pobre tem acesso a esse talento em todos os lugares, em todos os climas, que é o talento do tempo e da oportunidade. Tá? Com ele, podemos doar um pensamento nobre no círculo da maledicência. Tá naquele círculo ali, a pessoa botando alguém no paredão, falando mal. Aí você defender aquela pessoa ali que está sendo alvo da crítica, né? Sem poder se defender. Um sorriso de ânimo àquele que está desesperado, uma frase amiga, um serviço insignificante a um vizinho,
o plantio de uma fruta ou de uma árvore para o futuro. Acima de todos os dons, nós temos o tesouro do tempo. Com as horas, os santos constroem santidade, os sábios amealham sabedoria. É com o talento esquecido das horas que edificaremos o nosso caminho rumo à espiritualidade superior. Asseverou Jesus que receberemos individualmente na vida de acordo com as nossas obras. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. É a mensagem Melhorar para Progredir, do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 7. Deixa eu dar uma passeada aqui pelo chat. Boa noite a todos, todo mundo querido, pessoas que eu estou vendo aqui semanalmente. Melhorar para progredir. Ora, os talentos caem do céu como a chuva, mas a capacidade de receber o talento depende de uma vasilha. Um tem um dedal, outros tem um copo, outros tem um balde, outros têm um tanque, tá? Então, assim, a capacidade, a chuva de talentos igual para todos. A capacidade de receber depende de cada um. Há os limitadores. O que é que limita a gente receber os talentos? A queixa, a lamentação, tá? Que é uma mensagem de insatisfação diante da vida. A discórdia, tá? E nós somos muito brigões. Todo grupo, família, a gente está brigando, discutindo, antagonismos. A discórdia, a ociosidade, tá? O tempo perdido. E a ignorância, a falta de saber. Tudo isso são limitadores dos talentos divinos. Todos podem subir, tá? Então, existe a montanha, e lá em cima tem o reino dos céus e a porta estreita. Todo mundo pode subir, agora o esforço da subida. E para passar pela porta, desapegar das coisas que carrega, dos cadáveres, né, da gente. Desapegar das prisões, para passar pela porta. A porta é aberta, agora a gente não passa, porque a gente está muito cheio de coisa. Às vezes a gente está mais preocupado lá embaixo, né? Na depressão lá embaixo, e não no topo da montanha. Todos podemos subir, mas primeiro será preciso o esforço da subida, o trabalho. Conclui aqui Emmanuel: lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueça de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Então, nessa próxima mensagem, é o livro da esperança, de novo, falando do dinheiro como um servidor, tá? Uma alavanca do progresso. Ele pode estar preso pela avareza, ele pode estar preso pelo orgulho, pela ambição, pelo egoísmo. E aí ele vai estar estancado, vai estar, né, sem cumprir a sua missão. Mas ele também pode, tá, ser responsável por muita coisa boa. Aqui ele fala assim, o dinheiro que compra drogas, o dinheiro que paga um abortamento, que compra uma arma, que comete um crime,
Mas por trás desse uso existe a inteligência humana, que escraviza a moeda, a criminalidade e a loucura. E aí ele conclui: contempla o dinheiro pensando no suor e no sangue daqueles que choraram e sofreram para ganhá-lo, e vê-lo usar por servidor da felicidade do aprimoramento no mundo, a rogar em silêncio para que lhes ensines a realizar o bem que lhe cabe fazer. Mensagem tendo medo. Fala sobre o que enterrou o talento. E tendo medo, fui e escondi o meu talento na terra. Porque o Senhor é muito rigoroso e pune. Então eu tive medo, e aí tive medo de perder. A mentalidade do medo, né? O medo é uma causa de insucesso na vida. Olha que terrível, né? E nós sentimos medo. Medo de quê? De quase tudo. Tá? Qual servidor da parábola? Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos, alegando medo de ação, medo de trabalho, medo de servir, medo dos amigos, medo de desapontar, de sofrer, da incompreensão, medo até da alegria e medo da dor. E aí alcança a maturidade igual sensitivas humanas. Sensitiva é aquela plantinha mimosa, não é, Kátia? Quando você toca, ela fecha. É. Então, sem o mínimo esforço para enriquecer a fechada no meio, escondida, não é presa ali. Na vida, tenho medo da morte. Na morte, tem medo da vida espiritual. Vive como se não fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido, por conta do medo. E a pretexto de serem menos favorecidos, transformam-se em campeões da preguiça. Opa, mano, bate de vez em quando, viu? Então, é isso aí, gente. Ele conclui aqui assim: se recebeste, pois, a rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faz o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem. Porque o medo não serviu como justificativa no acerto de contas entre o servidor e o seu senhor. Tá? O medo não serve de justificativa para nenhum de nós. Então, pessoal, é isso aí. Conseguimos quase chegar no atualizados, né, na mensagem atual, mas desejo uma semana de paz e de luz. Muita paz. Vamos encerrar